grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato. Finalmente está chegando o fim da competição e a gente vai saber os 4 times que vão subir para a Série A e os 4 que vão ser rebaixados para a Série C. Nesse vídeo para lá de especial, a gente vem com todos os prognósticos, as projeções, os jogos que faltam para cada uma das equipes, os seus objetivos, o que eles precisam para atingir os objetivos. Enfim, todos os duelos, os confrontos diretos e tudo que é direito para a gente avaliar o que cada time precisa fazer e quais as chances de cada um para conquistarem seus objetivos. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, esse vídeo muito especial sobre a Série B. E agora que a gente vai entrar nas 2 rodadas finais do campeonato, falta muito pouco para o fim e a gente prepara esse vídeo muito especial. Aqui do nosso lado você já está vendo a classificação de momento da Série B, faltando 2 rodadas para todas as equipes, 2 jogos para cada um dos 20 times. Então vamos nessa, ainda tem 8 equipes lutando pelo acesso, já excluindo o Vitória, já garantido como campeão brasileiro e também como, claro, um dos times que sobem para a Série A de 2024, Vitória, conquistando seu primeiro título nacional. Então vamos passar adiante, vamos falar da projeção de pontuação necessária para o acesso. Continua sendo 67, 100% de chances na Série A, mas dá pra gente esquecer esse número por enquanto, porque muita gente não vai conseguir chegar e mesmo assim vai subir. Com 66, 99,5% de chances de acesso, com 65, 97% de chances de Série A. Quem fizer 64 tem 80% de chances na Série A e quem fizer 63 tem 40% de chances de Série A do Campeonato Brasileiro. Então 64 e 63, pontuações mais baixas, que antes davam muito menos chances de acesso, agora dão muito mais. Esse número aumentou bastante, pulando aí de 64, por exemplo, dava menos de 50% e agora já está dando 80%, por exemplo. 63, que antes dava menos do que isso, agora dá 40%. Tem uma chance também. A gente acredita que o quarto colocado muito provavelmente vai terminar com essa pontuação de 64. É o mais provável, mas 63 também pode ser uma opção. Agora, pontuação de rebaixamento, quem fizer 43 pontos tem 100% de chances de escapar da Série B, do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com 42, 99,9% de chances na Série B. Com 41 pontos, 99,5% de chances garantido para escapar da Série C. Quem fizer 40 tem 90%, quem fizer 39, 50%. Repare que 39 já chegou a ser 80% e agora está em 50%. Isso porque na rodada anterior nós tivemos 3 vitórias das equipes que lutam contra o rebaixamento. Uma da Ponte Preta, uma da Chapecoense e outra do Ituano. Isso não era comum para essas equipes que estavam pontuando muito pouco. Por exemplo, Ituano e Ponte Preta quebraram um jejum de 10 jogos sem vitória, por exemplo. Então esse número aumenta e acaba que a exigência fica menor para todos os postulantes aí contra o rebaixamento, para permanecer na Série B. Então vamos lá, vamos falar então do Vitória, 100% campeão brasileiro, o primeiro título nacional da história do Vitória. Vitória que foi campeão da vice-campeão da Copa do Brasil, né, no duelo com o Santos na década passada, e teve também o vice-campeonato brasileiro de 1993, aquele time fantástico e tal do Vitória, que foi para a final e acabou perdendo para o não menos fantástico Palmeiras ali. Mas finalmente o Vitória leva um título nacional à Série B de 2023 e o Vitória nessa reta final vai ter um papel importante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Enfrenta o Sport Recife, inclusive esse jogo pode acabar garantindo a classificação do Criciúma para a Série A, do Juventude para a Série A, também do Atlético Goianiense para a Série A, é claro, com outros resultados aí, mas esse resultado é o mais importante de todos. Seria o Vitória ganhando do Sport, por exemplo, ele ajudaria principalmente a galera que está dentro do G4 ali abaixo do Vitória. E na última rodada, fora de casa, tem a Chapecoense brigando contra o rebaixamento. É um outro jogo que pode ser bem importante, o fiel da balança e o Vitória, já campeão brasileiro. Parabéns ao Vitória. Vamos lá, Criciúma, que é o segundo colocado, ele tinha 59,6% de chance de acesso e agora tem 79,3%. Enfrenta o Botafogo em casa, Novo Horizontino fora. Garante com 6 pontos, ganha os 2 jogos, 67, 100% na Série A do Campeonato Brasileiro. Se fizer 4 pontos, tem grande chance ainda. E aí do lado a gente coloca 3 cenários de pontuações dos seus adversários. São esses 3 cenários de pontuação máxima que os adversários poderiam fazer caso o Criciúma faça 4 pontos. O Juventude só poderia fazer 4, o Atlético Goianiense só poderia fazer 4 e o Sport só poderia fazer 4. Mas é bom destacar, desses 3 times aí, desses 3 cenários de pontuação para eles, o Criciúma só precisaria que uma acontecesse. Porque o Criciúma pode até perder 2 posições. Então, se o Criciúma faz 4 pontos, o Juventude faz 6, o Atlético faz 6, mas o Sport faz 4, o Criciúma sobe.
Então é isso, ele só precisa que uma desses três cenários aconteça, precisa que uma delas role. No caso aí, talvez é por isso que a gente falou da importância do jogo do Vitória no fim de semana contra o Sport. Pode ser esse jogo que vai tirar os pontos que o Criciúma precisa que o Sport perca. E grande chance com 3 pontos. É bem parecido a situação. Você vê que o Juventude pode fazer 3, Atlético 3 e o Sport continua podendo fazer 4. Ou seja, o Criciúma ganha do Botafogo e o Vitória e o Vitória empata com o Sport em 1-1, por exemplo, o Criciúma sobe de divisão. O Criciúma só se importa com esse resultado. Vamos lá. Pode subir na próxima rodada. Vitória contra o Botafogo. Ele precisa de 2 resultados de 4, ou melhor, de 3. Ele precisa do empate ou derrota do Sport para o Vitória, que é o que a gente acabou de falar, e ele ganhando do Botafogo. Isso vai garantir para o Criciúma que ele elimina o Sport do seu radar. O Sport não vai ser mais um adversário do Criciúma. Empate ou derrota do Vila contra o Ceará. Essa é uma outra opção para descartar o Vila também, porque o Vila está 3 pontos atrás. Em número de vitórias ele ainda poderia chegar no Criciúma. Derrota do Juventude para Ponte Preta ou derrota do Atlético para o Mirassol. Desses 4 resultados, que 2 aconteçam aí para o time do Criciúma, que é o tropeço do Sport e do Vila Nova, ou do Sport e do Juventude, do Sport ou do Atlético, enfim. Desses 4, que 2 aconteçam, o Criciúma vai ficar muito perto do acesso, tem quase 80% de chances de subir, pega o Botafogo em casa e o Novo Horizontino fora. Vamos passar adiante para o Juventude. O Juventude tinha 69,8%. E subiu, foi para 72,5%, apesar do tropeço, né? Que dá pra gente considerar como um tropeço o jogo contra o ABC em 0-0. Joga com a Ponte em casa, Ceará fora. Não é a tabela muito difícil, né? Garantido com 6 pontos. Ganha os 2 jogos, sobe para a Série A. Quase certo com 4 pontos. E aí, desses 3 cenários, ele precisa a mesma coisa, que um aconteça. Ele só precisa que um aconteça. Que é fazendo 4 pontos, que é o Criciúma fazendo no máximo 3, que aí ele ultrapassaria o Criciúma, e aí nem precisaria mais se preocupar com Atlético Goianiense e Sport, ou que o Atlético só faça 4, que aí o Juventude vai levar vantagem nas vitórias, e aí não precisa se preocupar com Criciúma e Sport, ou que o Sport faça no máximo 4, e aí é mais uma vez a gente falando do jogo do Vitória contra o Sport. Se o Sport tropeça com o Vitória, o Juventude já sabe que para subir só precisa fazer 4 pontos. E aí chegando no caso a 65, já descartando o time do Vila Nova. Do Vila Nova que só chegaria a 64, né? Alguma chance com 3 pontos. Com 3 pontos, aí o Juventude precisa olhar para o Vila Nova, que vem um pouco atrás, porque aí o Vila Nova poderia chegar a 64, empataria com o Juventude em pontos, mas o Vila Nova levaria vantagem nas vitórias. Então alguma chance com 3 pontos, sei lá, ganha da Ponte. Aí ele vai precisar que desses 4 cenários, 2 aconteçam. Criciúma só podendo fazer 2 pontos para que ele ultrapasse o Criciúma, que o Atlético só faça 3 para ele continuar na frente do Atlético pelo número de vitórias, para que o Sport só faça 4 para ele ficar à frente do Sport no número de vitórias também, e que o Vila Nova só faça 4, porque se o Vila Nova fizer 6, o Vila Nova vai ultrapassar o Juventude nas vitórias. Então, esse é o cenário. Desses 4 cenários aí, de 4 adversários diretos do Juventude, ele precisa que 2 façam essa pontuação máxima que a gente está indicando. Criciúma 2 pontos, Atlético 3 pontos, Sport 4 pontos, Vila Nova 4 pontos. Então, para o Juventude é entender que se ele só ganhar um jogo e perder o outro, ele coloca o Vila Nova no radar, que aí o Vila Nova vai poder ultrapassar o Juventude. Para vocês entenderem que não tem nada decidido nessa disputa, é bem parelho. Então vamos passar adiante, pode subir na próxima rodada, precisa vencer a Ponte Preta. E de 2 resultados, precisa que 2 resultados de 3 aconteçam. Que são o seguinte: empate ou derrota do Sport, mais uma vez o Vitória entrando aqui na parada, seria muito importante para o Juventude esse tropeço do Sport. Derrota do Atlético contra o Mirassol, porque se ele vence a Ponte Preta e o Atlético perde para o Mirassol, ele garante que vai terminar o campeonato na frente do Atlético pelo número das vitórias. Tranquilo, aí na última rodada pode acontecer qualquer coisa que o Atlético não passa. Empate ou derrota do Vila contra o Ceará, que aí é aquela coisa que a gente falou do Vila poder chegar a 64. Se o Vila só empata, o Vila poderia só chegar no máximo a 62 e fica tranquilo para o Juventude, caso ele vença. Caso ele vença a Ponte Preta, né? Então é isso, desses 3 resultados ele precisa que 2 aconteçam, não são os 3, 2 desses. Basta, vamos imaginar que o Mirassol vence o Atlético 2-0 e Vitória e Sport empatam por 1-1, o Juventude sobe com a sua vitória contra a Ponte Preta.
Então vamos passar adiante. Atlético Goianiense, 45,5%, agora ele já tem 58,7% de chance de subir. Garante com 6 pontos. 6 pontos, está garantido, ganha os 2 jogos difíceis, contra Mirassol fora e Guarani em casa. Bom destacar, o Guarani pode ser que chegue na última rodada sem chances, então o que parece um jogo difícil pode ser que não seja tanto na última rodada. Com 6 pontos vai garantir, mas é difícil fazer 6 pontos, principalmente por esse jogo com o Mirassol fora, é a última cartada do Mirassol para tentar subir. Boa chance com 4 pontos. Nesse cenário, o Sport precisa que pelo menos um resultado aconteça para ele continuar em quarto lugar, isso se ele fizer 4 pontos terminando com 65. Esses 3 cenários que um aconteça. Criciúma só fazendo 3, Juventude só fazendo 3 ou o Sport só fazendo 4. Mais uma vez, jogo Vitória e Sport sendo muito importante aqui. Se o Vitória empata com o Sport pelo menos, o Atlético já sabe que precisa fazer só de 4 pontos. Precisa só 4 pontos para subir. Alguma chance com 3. Aí, mais uma vez, o Vila Nova entra nesse radar aqui. Se o Atlético só fizer 3 pontos, perde pro Mirassol e ganha do Guarani, por exemplo, aí ele vai precisar que desses 4 cenários, 2 aconteçam. Criciúma fazendo no máximo 2 pontos, Juventude fazendo no máximo 2 pontos, Sport fazendo no máximo 3. O Sport já não poderia fazer 4, e aí o jogo do Vitória até perde um pouco de importância, até porque o Sport encerra com o Sampaio, tem grande chance de vitória, e aí pro Juventude... pro Atlético Goianiense seria importante que o Vitória vencesse o Sport, para que o Sport só faça 3, não 4, e que o Vila Nova só faça 4 e não vença os 2 jogos. Então você percebe que pro Atlético Goianiense fazer 3 pontos é mais difícil subir, não é fácil, com 64. Para ele é complicado porque o número de vitórias do Atlético é muito ruim, o primeiro desempate dele é muito ruim. Então, se ele ficar com 64, a chance dele de ficar de fora da Série A é bem maior do que de Juventude e Criciúma. E ele pode subir também na próxima rodada, precisa vencer o Mirassol. Se vencer o Mirassol, de 2 resultados, ele precisa que 2 aconteçam. Derrota do Sport contra o Vitória, aqui não serve empate para o Atlético, é só derrota para ele conseguir. Porque se o Sport ficar 3 pontos atrás do Atlético, o Sport ainda poderia pegar o Atlético no saldo de gols. Eles empatariam nas vitórias, poderiam empatar nas vitórias. E empate ou derrota do Vila contra o Ceará, que é para o Vila não poder chegar a 64 pontos mais. E aí ele subiria com esses 2 resultados acontecendo, combinado com a vitória dele diante do Mirassol. Então a gente pode ter sim 3 times subindo para a Série A nesse fim de semana. É perfeitamente possível. Vamos falar do Sport então, 58,9% de chances. O Sport acabou perdendo, né, na rodada anterior e tem agora, ou melhor, empatou, né, com o Atlético Goianiense 0-0 em casa. Foi um resultado com sabor de derrota, mas foi um empate. E agora tem 54,1% de chances de não conseguir subir, ou melhor, de conseguir subir para a Série A ainda. Ou seja, a chance é maior de subir do que não. Quase certo com 6 pontos. Ele joga com Vitória fora, com o Sampaio em casa. Se o Sport consegue os 6 pontos, ele vai precisar, nesse cenário aí, de 3 times, com essa pontuação mínima aí, que um pelo menos aconteça. Fazendo 6 pontos, ele precisa que o Criciúma faça no máximo 4, que o Juventude faça no máximo 4 e que o Atlético Goianiense faça no máximo 4. Resumindo, ele vai precisar que um dos 3 times que estão na frente dele, ou melhor, que um time desses 3 que estão na frente, que um desses não consiga vencer os 2 jogos. Ou seja, se o Sport ganhar os 2, é muito provável que ele vá subir, sim, para a primeira divisão. Mas não é certo porque ele vai precisar que alguém não vença os 2 jogos. Ele vai precisar que um deles não consiga. Basta um empate do Atlético com o Mirassol, ou Juventude com o Ceará, enfim, que seja, com o Criciúma, com o Novo Horizontino fora na última rodada. Qualquer coisa já serve para o Sport em caso de vencer os 2 jogos. Alguma chance com 4 pontos. Com 4 pontos, nesses 4 cenários aí de pontuação dos adversários, ele vai precisar que 2 aconteçam. Criciúma fazendo só 2, não vai poder vencer nenhum. Que o Juventude faça só 2, não vai poder vencer nenhum. Que o Atlético faça no máximo 3 e que o Vila Nova faça no máximo 4. Basicamente, de forma mais objetiva e mais fácil para o Sport, ele tem que torcer para que o Mirassol vença, o Atlético Goianiense, e que o Vila Nova empate com alguém no meio do caminho, para ele poder fazer 4 pontos, para ele poder empatar com Vitória e depois ganhar do Sampaio Corrêa. Vai bastar para o Sport, em caso de empate com Vitória, por exemplo, né, e Vitória com o Sampaio Corrêa, que o Atlético perca algum jogo, um dos seus 2 jogos, seja com o Mirassol ou com o Atlético Goianiense, ou com o Guarani, e que o Vila Nova não vença os 2. Que o Vila Nova ou empate com o Ceará nesse final de semana, ou depois empate com o ABC, enfim. Mas ele vai precisar que Atlético e Vila Nova, o Atlético perca um jogo e que o Vila Nova pelo menos empate 1, se o Sport fizer 4 pontos. Ou seja, se ele fizer 4,
ele tem uma chance, eu diria média chance, uma chance que pode rolar sim com 4. Mas aí ele vai precisar que o Atlético perca um jogo, pelo menos, e que o Vila Nova não ganhe os 2. Difícil com 3 pontos. Bom, com 3 pontos o Sport termina com 63, e aí ele vai precisar, nesse cenário que a gente colocou aqui, de 7 equipes, que 5 aconteçam. Ele vai precisar, a única garantia que a gente pode dar é que, como o Atlético joga com o Mirassol e com o Guarani, um desses cenários pelo menos já está garantido, que não vai acontecer. Porque tem Atlético e Mirassol, e depois Atlético e Guarani, então ou o Atlético ganha os 2 e inviabiliza Guarani e Mirassol, ou o Atlético tropeça com os 2 e aí vai acontecer o cenário do Atlético. Enfim, pelo menos um está garantido aí nessa sequência, porque eles se enfrentam esses 3 times, Atlético, Mirassol e Guarani, os 2 jogos do Atlético, né, contra Mirassol e Guarani. Ele precisaria que o Criciúma só fizesse 1 ponto para ele poder ultrapassar o Criciúma, que o Juventude só faça 2, ele ultrapassaria o Juventude no saldo, que o Atlético só faça 2, passaria o Atlético nas vitórias, que o Vila só faça 4, que o Novo Horizontino só faça 4, que o Mirassol só faça 4, o Guarani só faça 4. Mas, lembrando, Atlético, Mirassol e Guarani, esse cenário, um desses 3 aí já está garantido, porque eles vão se enfrentar aí nas 2 últimas rodadas. No caso, os jogos do Atlético. Desse cenário aí, ele precisa que 5 aconteçam. Para ele tentar não perder nenhuma posição, ainda ganhar mais uma, aí ele precisaria que 4 de baixo não conseguissem ultrapassá-lo e ele ainda teria que ganhar mais uma posição, ou seja, ele precisa de 5 cenários desse aí. Ou então passar o Criciúma, e aí pode ser ultrapassado por um, e aí ultrapassar o Atlético e o Criciúma, podendo ser ultrapassado por alguém de trás, enfim, que seja. Mas ele precisa desses 7 cenários que 5 aconteçam. É mais difícil, né? Ninguém vai poder ganhar 2 jogos que está atrás, nem o Mirassol, nem o Novo Horizontino, nem o Vila, e aí ele vai precisar de uma pontuação muito baixa do Atlético, do Juventude. É complicado nesse cenário de 3 pontos para o Vitória ou para o Sport. Ou seja, perdendo para o Vitória, fica numa condição muito complicada para subir. Vamos passar adiante? Vamos nessa então? Com o Vila Nova, que tem 16,5% de chances de subir, tinha 7,1% antes. Joga com o Ceará em casa e ABC fora. A gente cansou de avisar que o Vila Nova era um player importante pela tabela que ele tinha no final do ano, no final do campeonato, e também por uma melhoria no rendimento, na reta final. E o Vila chega forte para essa disputa, sim. Vamos falar do Vila então. Alguma chance com 6 pontos. E aí, o que ele precisa? Ganhando os 2 jogos, fechando com 64. O Vila tem um bom critério de desempate de vitória. Ele levaria vantagem em relação ao Atlético e ao Sport, por exemplo. Por isso que o Atlético pode fazer 3 pontos e o Sport pode fazer 4. E desse cenário aí, ele precisa que 2 aconteçam. Criciúma fazendo 2, Juventude fazendo 3, Atlético fazendo 3, Sport fazendo 4. É mais ou menos parecido com o que a gente falou do Sport anteriormente. Ele precisa que o Atlético perca um jogo, ou seja, ele torce muito pro Mirassol contra o Atlético Goianiense. Claro, desde que ele ganhe o jogo dele, né, com o Ceará. Torce muito pro Mirassol ganhar do Atlético e vai torcer muito pro Vitória, conseguir pelo menos empatar com o Sport. Se nessa rodada que vem agora, o Mirassol ganha do Atlético Goianiense e o Sport empata com Vitória, por exemplo, o Vila Nova já sabe que só precisa das 2 vitórias para subir. E aí só vai depender de si. Se o Atlético perde para o Mirassol e o Sport empata com Vitória, o Vila Nova só depende de si para subir. Esse é o cenário. Desses 4 aí que a gente coloca na tela, 2 precisam acontecer para o Vila Nova, só depender dele ganhar os 2 jogos e subir. Ou então o Juventude perder, sei lá, para Ponte Preta em casa, porque é mais difícil, né? Pela situação do jogo, pela tabela, é mais complicada. É mais fácil o Mirassol ganhar do Atlético, é mais fácil o Sport não ganhar do Vitória. Então, é um cenário bem importante. A gente cansou de avisar aqui do Vila, que o Vila era forte, que o Vila estava bem, apesar de estar para trás na tabela. Tem boas chances do Vila Nova de subir, 16,5%. É uma chance razoável de vitória, não percentualmente, mas pela lógica do campeonato. Acho que o Vila Nova pode chegar assim. Não estou garantindo que vai subir, né? Mas é um bom player nesse final. Vamos passar adiante, vamos falar do Novo Horizontino, que tinha 37% e agora só tem 10,3% de chance de subir. Joga com Londrina fora e Criciúma em casa. Bom, difícil com 6 pontos. Difícil com 6 pontos, porque nesse cenário que a gente está colocando abaixo, de 5 equipes, ele vai precisar ganhar 3 posições. Então, desses 5 times, ele precisa que 3 aconteçam. Que é o Criciúma fazendo 2 pontos, o Criciúma não pode ganhar nenhum jogo, o Juventude só faça 2, não pode ganhar nenhum jogo, que o Atlético só faça 2, não pode ganhar nenhum jogo, que o Sport faça 3, podendo ganhar um jogo, e que o Vila só faça 4. Desses 5 cenários aí, ele precisa que 3 aconteçam, para ele ganhar 3 posições e conseguir subir com o 4º lugar. Bom, ele vai ter que torcer, curiosamente ele vai ter que torcer aí para Mirassol e Guarani, para atrapalharem o caminho do Atlético Goianiense,
e vai ter que torcer aí pro Vitória ganhar do Sport e pro Vila Nova tropeçar com um dos dois adversários na reta final. O mais provável seria o Ceará, que é um time melhor e tá até jogando bem, inclusive. E aí, se esses 3 resultados acontecessem já nessa rodada próxima, ele poderia subir com os seus 6 pontos na reta final. Ou então torcer pro Juventude perder os 2 jogos, ou empatar os 2 jogos, ou o Criciúma empatar os 2 jogos, enfim. Desses 5 cenários aí, ele precisa que 3 aconteçam. O mais possível para ele é secar Atlético, Sport e Vila Nova, até pela dinâmica das tabelas, que são mais complicadas para essas equipes aí. Precisa de uma combinação para subir, é difícil, mas está vivo ainda. Vai precisar ganhar os 2 jogos, tem o Londrina já rebaixado para dar um levante aí para a última rodada. Vamos lá, o Mirassol 13,1% de chance de subir, agora só tem 5% de chance de subir, veio de derrota para o Ceará, não podia ter perdido aquele jogo. Joga com o Atlético Goianiense em casa, Tombense fora. Gente, é difícil com 6 pontos. Com 6 pontos, o Mirassol é uma dificuldade a mais do que o Novo Horizontino, porque aqui são 6 cenários, ele precisa que 4 aconteçam, para ele ganhar 4 posições e terminar em 4º lugar. Ele precisa que o Criciúma só faça 2 pontos, que o Juventude só faça 2, que o Atlético só faça 2, porque ele só chega a 63, e ele consegue, se o Criciúma fazer 2 pontos, ele pode tirar no saldo. Para o Juventude ele ganha nas vitórias, com o Atlético Goianiense ele ganharia nas vitórias só com 2. O Sport só pode fazer 3, pode ganhar um jogo, mas teria que perder o outro. O Vila Nova só pode fazer 4, não pode ganhar os 2 jogos. O Novo Horizontino só pode fazer 4, não pode ganhar os 2 jogos também. Aqui ele precisa que 4 desses aconteçam. Mais viável para ele seria o mesmo que a gente falou do Novo Horizontino, secar Atlético, Sport e Vila Nova, e que o Novo Horizontino também não conseguisse vencer seus 2 jogos, talvez ganhasse do Londrina, mas não ganhasse do Criciúma no final, enfim, algo assim, enquanto o Mirassol teria que ganhar seus 2 jogos contra o Atlético Goianiense. Aliás, a vantagem do Mirassol é que ele pega o Atlético Goianiense, então ele pode garantir aí, caso de vitória dele, que o Atlético faz 0 numa rodada e na última só poderia empatar aquele jogo lá, que é contra o Guarani, inclusive. Então é isso, situação do Mirassol complicada. Mas tem chance de estar vivo ainda. Guarani tinha 8,9%, caiu para 3,5%, 3,5% de chances de acesso. Joga com o ABC em casa, jogo tranquilo. E tem um confronto direto com o Goianiense na última rodada, mas é fora de casa. Bom, é muito difícil com 6 pontos. É a mesma situação que a gente falou de Novo Horizontino e Mirassol, só que com um time a mais, que é o Mirassol aqui, que ele tem que torcer contra também. O Mirassol não vai poder fazer 6 pontos. Então ele precisa. Aqui ainda é pior, né? O Criciúma só pode fazer 1. O Juventude só pode fazer 1, o Atlético só 2, o Sport só 2, o Vila 4, o Novo Horizontino 4, o Mirassol 4. Aqui ele precisa ganhar 5 posições, ou seja, desses 7 times aí, ele precisa que 5 combinações dessas aconteçam. E é o que a gente falou, o mais provável seria torcer aí pro Atlético. Como ele joga com o Atlético, ele vai ter que torcer aí pro Mirassol e depois teria que torcer pro Mirassol perder o último jogo. É complicado pro Guarani, né? Mas ele precisa de uma grande combinação de resultados, mesmo com os seus 6 pontos, vai precisar de uma grande combinação, porque o Guarani tem uma dificuldade a mais do que Mirassol e Novo Horizontino, além de ser mais um time que ele tem que passar, mais 2, no caso de Novo Horizontino e Mirassol ali, é que ele tem um número de vitórias muito ruim, então ele não vai poder empatar em pontos com ninguém, então ele precisa de um rendimento muito ruim dos seus adversários ali mais acima. Então, pro Guarani é bem complicado o acesso, é a menor chance de todos por os 3,5. Bom, a gente chega aqui no CRB, o CRB já está 100% garantido na Série B. O CRB garantiu essa condição no empate que teve com o Avaí na rodada anterior, ele joga com a Tombense em casa e com a Ponte Preta fora. O CRB vai ser muito importante aí na briga contra o rebaixamento, nessas 2 rodadas finais. O Ceará, que é o 11º do campeonato, 100% garantido na Série B, joga com o Vila em casa e Juventude, o Vila fora, né? E Juventude em casa. É outro que vai ser um fiel da balança bom para acesso também, pode roubar pontos do Juventude ou do Vila, o que vai fazer bem para adversários. 100% também garantido na Série B o Botafogo de Ribeirão Preto, joga com o Criciúma fora e com o Londrina em casa. O Criciúma aí muito perto do acesso, né? Então o Botafogo também poderia fazer um papel importante para adversários do Criciúma. Outro time que está 100% na Série B é o Avaí, depois do empate com o CRB, né, em 1-1. Joga com o Sampaio fora, com o Ituano em casa, também vai ser um fiel da balança importante para rebaixamento, sobretudo pelo jogo do Sampaio aí. Mas talvez pode ser até o Ituano, que chega agora na nossa tela, que tem 6,4% de chance de cair, ou melhor, tinha, e agora melhorou a sua condição, só tem 1,3% de chance de cair, vem de vitória, né, ganhou do Sampaio. Ele garante com 2 pontos, joga com a Chapecoense em casa e com o Avaí fora. É quase certo com 1 ponto. Se o Ituano fizer só 1 ponto daqui até o fim, terminar com 41, ele vai precisar que a Ponte Preta faça no máximo 3,
que a Tombense faça no máximo 3, que a Chapecoense no máximo 4, que o Sampaio no máximo 4. Ou seja, ele tem... e desse cenário aí, ele pode até perder 2 posições, né? Então, desses 4 cenários, ele só precisa que 2 aconteçam. A Ponte só fazendo 3, Tombense só 3, Chape só 4, Sampaio só 4. Pô, tá bem suave, hein? Tá bem tranquilo com um ponto para o time de Itu e, eventualmente, pode até com 0 ponto. O problema é que aí ele perderia para a Chapecoense e aí ficaria bem arriscado com 0. Mas com 1, ele tem uma chance muito... é quase certo, né? Como a gente colocou ali, de permanecer. A gente passa agora ou melhor, vamos falar do Ituano ainda, né? Pode escapar nessa rodada. Para isso, precisa vencer a Chapecoense. Se ele vencer a Chapecoense, definiu sua condição no campeonato, vai chegar a 43, tá salvo do rebaixamento. Se ele não ganhar da Chape, mas empatar com a Chape, aí ele vai precisar que um resultado aconteça de 2, que é a derrota do Tombense contra o CRB, empate ou derrota do Sampaio contra o Avaí. Isso porque se o Tombense perde para o CRB, o Tombense vai parar em 37 e o Ituano vai chegar a 41, o Tombense não alcança mais o Ituano e aí ele pode até... e como ele vai ter empatado com a Chape não vai chegar mais no Ituano e o Tombense, em caso de derrota, também não chegaria mais. Ou empate ou derrota do Sampaio, porque aí o Sampaio iria para 36, ou iria para 37, ou ficaria com 36 e não alcançaria mais também o Ituano com o empate. Desses 2 resultados, só que um aconteça com seu empate, ou seja, o Ituano tem uma ótima condição de escapar do rebaixamento já nesse fim de semana. Ponte Preta tinha 75,6% de chances de cair, agora tem 35,6%, garante com 4 pontos. Joga fora com o Juventude, joga em casa com o CRB. Grande chance com 3 pontos. Com 3 pontos, ele vai precisar que desses 4 cenários abaixo de pontuações limite de adversários, que desses 4 cenários, que um aconteça. Que é o Ituano fazer 0. O Ituano não poderia mais pontuar se ele fizesse 3, aí é mais difícil. Também se fizesse só 3, Chapecoense só 4, Sampaio só 4. Se a Ponte conseguir ganhar de alguém aí, ou do Juventude ou do CRB, não são jogos fáceis. Juventude precisando ganhar para classificar, CRB... já não tem mais o que fazer no campeonato, mas é um time forte e tem jogado bem até. Se ela conseguir ganhar um desses jogos, ela vai precisar aí que 2 desses cenários aconteçam, que é, a Ponte pode perder uma posição até, sem problema nenhum, mas ela vai precisar que 2 cenários aconteçam. Ituano fazendo 0, Tombense fazendo 3, Chape fazendo 4, Sampaio fazendo 4. Ou seja, se a Ponte ganha um jogo, ela só precisa que Chape e Sampaio não vençam os 2. É uma boa chance, está com 35,6. Vamos passar adiante, falar da Ponte, que pode escapar nessa rodada, precisa vencer o Juventude. Se vencer o Juventude, aí ela vai precisar de 2 resultados no universo de 3. Que Tombense perca para o CRB, porque aí o Tombense vai parar em 37, a Ponte chegaria a 41, o Tombense não chega mais na Ponte. Que derrota o empate da Chapecoense contra o Ituano, porque a Chape iria para 37, a Ponte ganhando iria para 41, não seria mais alcançada, e derrota o empate do Sampaio, Sampaio no máximo a 37, Ponte chegaria a 41, e desses 3 resultados ela precisa que 2 aconteçam. Não precisam os 3, só 2, e claro que ela vença. Então é a vitória da Ponte combinada com 2 desses 3 resultados aí. Vamos passar adiante agora falando da Tombense, ou do Tombense. Tinha 6,9% de chance de cair, agora tem 33,7%. Tombense teve muita chance de cair, depois reduziu drasticamente, agora aumentou drasticamente também. Garante com 6 pontos. Se ganhar os 2 jogos, joga com o CRB fora e com o Mirassol em casa, jogos duros, né? Quase certo com 4 pontos. Se ele fizer 6 pontos, ele chega a 43, né? Quase certo com 4, chegando a 41. E aí, desses 4 cenários, ele vai precisar que 2 aconteçam. Ele não pode perder uma posição. Ou seja, ele não pode cair para 17º lugar e perder uma posição. Que o Ituano só faça 1, que a Ponte só faça 3, que a Chape só faça 4, que o Sampaio só faça 4. Se o Tombense fizer 4, ele só precisa que 2 aconteçam aí desse cenário. Então, se ele fizer 4, ele só precisa que Chape e Sampaio não ganhem os 2 jogos para escapar. Ou que a Ponte Preta só vença 1, por exemplo. E aí, ou Chape ou Sampaio poderiam ganhar 2 jogos. Não os 2, um deles. E boa chance com 3 pontos, chegando a 40. Aí ele precisaria, mesma coisa, que 2 desses acontecessem. Ituano 0, mais difícil, que a Ponte só fizesse 2, a Ponte não poderia ganhar mais, que a Chape só fizesse 4, que o Sampaio só fizesse 4. Se fizer 3 pontos, mesma coisa, só precisa que Chape e Sampaio não ganhem os 2 jogos. Ou seja, o Tombense tem uma boa chance de permanecer ainda. Então vamos passar adiante.
e pode escapar, né? Na próxima rodada, precisa vencer o CRB e de 2 resultados que 2 aconteçam, que seria derrota ou empate da Chape contra o Ituano, derrota ou empate do Sampaio contra o Avaí. Derrota ou empate, a Chape iria no máximo 37, e aí a Tombense ganhando iria 40, não seria mais alcançada pelas vitórias, número de vitórias, e o Sampaio a mesma coisa, 37, não alcançaria a Tombense pelo número de vitórias. Então Tombense tem uma situação legal para escapar. Chapecoense, chegamos na zona de rebaixamento, tinha 68,9% de chances de escapar. Agora tem 68,9%, agora tem 57,1%, melhorou a sua condição com a vitória que teve contra o Botafogo de Ribeirão Preto, joga contra o Ituano fora e com vitória em casa, jogo duro. Quase garante com 6 pontos. Não é certo, porque com 6 pontos ele vai a 42, e você poderia ter a Tombense fazendo 6 pontos, você poderia ter a Ponte Preta fazendo 6, o Ituano fazendo 4, enfim, o Ituano fazendo 3, então não é certo, mas muito provável com 6 pontos, tá? É praticamente certo com 42. Boa chance com 4 pontos. Com 4 pontos, chegaria a 40, e aí ela vai precisar que desses 4 cenários aí, que 2 aconteçam. Precisa manter a posição em relação ao Sampaio e precisa ganhar mais uma. Então, 2 desses 4 cenários, que 2 aconteçam. Ituano, 0. Ituano não pode fazer pontos, se a Chape fizer 4. A Ponte Preta só pode fazer 2. Tombense só 2. Sampaio só pode fazer 4. Ou seja, que o Sampaio não vença os 2 jogos. A Ponte fazendo 4 pontos, ela precisa que o Sampaio não vença os 2 jogos e que a Tombense ou a Ponte Preta não vençam nenhum jogo. Podem empatar os 2. Vai precisar, além que o Sampaio não vença os 2, de mais alguém aí tropeçando, Ponte ou Tombense. É uma boa chance, até porque os times da zona de rebaixamento eles têm mais dificuldade de pontuar mesmo. Vamos ver se dá para a Chape ou não. O garantido é 6 pontos. Praticamente garantido. Sampaio Corrêa tinha 42,3% de chance de cair, agora tem 72,3%. Muito alto, né? Quase garante com 6 pontos. Ele enfrenta o Avaí em casa, Sport fora. Quase garante a mesma situação. Chegaria aos 42, é o que a gente falou da Chape. Alguma chance com 4 pontos. E aí, desses 3 cenários, ele precisa que 2 aconteçam para ele ultrapassar a Chape e mais alguém. Que seria com 4 pontos, né? Empatando, sei lá, empata com o Sport e ganha do Avaí. Ele precisaria que a Ponte marcasse só 2, que o Tombense marcasse só 2, que a Chape fizesse só 3. A Chape poderia ganhar um jogo. Se o Sampaio fizer 4, a Chape pode ganhar um jogo. E aí vai precisar que Tombense não vença nenhum ou que a Ponte Preta não vença nenhum daqui até o fim. Não é fácil, mas é o que a gente falou da Chape. Como são equipes da parte de baixo, sempre é possível que elas não consigam pontuar tão bem em relação à galera lá de cima, né? Bom, então é isso, a gente chega no Londrina, que está 100% rebaixado para a Série C, melhor posição possível é o 19º lugar, joga com o Novo Horizontino em casa e o Botafogo fora, e para a gente finalizar, o ABC de Natal, já rebaixado há um tempão com 22 pontos, joga fora com o Guarani, em casa com o Vila Nova. O ABC vai ser importante nessa luta aí do acesso, inclusive o ABC já tirou 2 pontos do Juventude, agora, né? O ABC enfrentou o Juventude e empatou o jogo. Então pode ser algo importante aí, né? Vila Nova vai precisar ganhar esse jogo certamente, o Guarani vai dando as suas últimas cartadas aí no campeonato. Enfim, o ABC pode ser alguém muito importante nessa reta final na disputa do acesso. Gostaram do vídeo? Deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e não deixe de comentar aqui, analisar o que você acha que vai acontecer. A sua análise é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e valeu, turma. Um grande abraço na expectativa de saber quem sobe e quem vai cair. Valeu!